Olá, mais uma parada do café. A gente vai dar continuidade àquele texto ainda de Mateus no capítulo 13, quando a gente está falando sobre a diferença do trigo e do joio, né? Daquele inimigo que semeou ali. Bom, eu vou ler novamente aqui o texto. Mateus capítulo 13, verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Bom, a gente já viu aqui antes sobre quem identificava ou não esses frutos aqui, né? Essas duas plantas, aliás. E aí a gente viu que lá no versículo 51, Jesus vai dar um parecer muito bacana para os seus discípulos. Ele vai ensinar o seguinte: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas boas e coisas velhas. Veja bem que a ideia de Jesus aqui é que tem como identificar o falso do verdadeiro. Quando? Veja bem que lá ele vai chamar, na primeira parte que a gente leu, ele vai chamar de ceifeiros, ou seja, aqueles que realizam a colheita, aqueles que vão lá no período em que tem que fazer a ceifa, eles vão conseguir identificar: opa, esse aqui é joio e esse aqui é trigo, então esse aqui eu vou arrancar agora, vou fazer um feixe e vou queimar. E aqui ele está chamando essa pessoa que reconhece o falso do verdadeiro de escriba. Então, ou seja, ele está fazendo analogia entre escriba e ceifeiro, aquele que colhe e aquele que entende as escrituras. Veja que ele está dizendo que o cara era versado nas escrituras, assim como o ceifeiro, ele conseguia identificar o trigo e o joio. Veja bem, ele sabe: esse aqui eu arranco, esse aqui não. Aqueles que plantaram, quando viu as duas plantas juntas, eles falaram assim: meu Deus, nós temos que arrancar isso aqui. Falou: não, vocês não vão arrancar porque vocês não são capazes. Sabe por que vocês vão arrancar um e pode arrancar o outro no lugar? Então deixa aí, vamos ver o que vai dar. Lá na frente eu vou ter pessoas que têm o entendimento, pessoas que sabem o que vão fazer e eles vão separar isso. Aquilo que for ruim eles vão amarrar e colocar num canto e depois nós vamos colocar fogo. A mesma coisa vale aqui para o escriba. Ele é capaz de separar uma coisa da outra. Sabe por quê? Porque ele tem um entendimento daquilo que precisa ser feito e aquilo que não precisa ser feito. Por que ele faz isso? Porque ele reconhece o fruto. Ele sabe o que ele precisa fazer e o que ele não precisa fazer. Veja bem que o fruto é aquilo que vai dizer a respeito de nós mesmos, quem nós somos. O que nós fazemos, o que geramos, são os seus frutos que dizem a respeito de você muito mais do que a sua boca. Então o seu fruto, ele é suficiente para que eu te conheça, muito mais do que você fala. Porque as nossas atitudes, elas falam muito mais alto do que a nossa própria boca, a nossa própria voz. E nós somos reconhecidos aí. Veja bem que obra não salva absolutamente ninguém. Então eu não estou falando para você ser uma pessoa boazinha, para você ser uma pessoa bacana, uma pessoa que todo mundo gosta de ser. Eu não estou falando isso não. Eu não estou falando que a obra vai salvar a gente. Nós somos salvos por causa da redenção em Cristo. Nós somos salvos por causa da morte de Cristo. E isso é dom de Deus. Ele nos deu isso. Mas acontece que as nossas obras, elas fazem que sejamos reconhecidos. Elas conseguem dizer se nós estamos seguindo um evangelho verdadeiro ou um evangelho falso.
Veja bem que nas Escrituras, quando você pega o Novo Testamento, Paulo está nos alertando, Pedro está nos alertando, João está nos alertando, Tiago também nos alerta para quem? Para os falsos profetas, para o falso evangelho. Ele diz assim que é tão parecido, que ele poderia enganar até os seus escolhidos. Então, mesmo que a gente ache que pelo que nós estamos fazendo está tudo bem, não. O evangelho que seguimos precisa ser o verdadeiro, precisa ser o puro evangelho. Alex, mas isso é difícil demais dar conta. Mas quem disse que ia ser fácil? Jesus disse que nesse mundo a gente teria aflições, mas era para a gente ter bom ânimo. Sabe por quê? Porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele é capaz de me dar a vida eterna. E eu preciso crer nisso, eu tenho que ter certeza que isso é verdade. Veja que o nosso fruto, ele vai demonstrar no final a santificação que tivemos. É através da santificação que os ceifeiros de Jesus, que ele disse que os ceifeiros é dele, né? Que os ceifeiros, quando eles vierem, eles vão conseguir separar o joio do trigo. É a santificação que está em nós. É o tanto que nós andamos no Evangelho, guardamos as Escrituras e depositamos a nossa fé e confiança no Senhor. Então a lei, os profetas e o Evangelho, juntos, eles formam então aquilo que chamamos do puro Evangelho, do puro cristianismo. E é isso que você precisa aprender, é isso que você precisa buscar. Pai, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor que nos ajude a compreender a Tua Palavra. Que nos ajude, Deus, a sermos íntimos da Tua Palavra, ao ponto de que possamos caminhar em nossa santificação para receber de Ti, Senhor, a salvação naquele grande dia. Obrigado por nos escolher, obrigado porque estamos aqui. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.